Amém, meus irmãos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Recentemente eu gravei um vídeo falando, o título é Eu Profetizo em nome de Jesus. E a minha cachorrinha tá do lado aqui, se ela fizer barulho. E houve alguns questionamentos, porque eu ensinei que é errado. A não ser que tenha a direção de Deus. A não ser que Deus dê a direção para a pessoa profetizar. Porque profetizar não é a minha vontade. Profetizar é a palavra de Deus através do profeta na vida da pessoa. Ou de uma nação, de um povo. Amém? Eu posso declarar que eu desejo, mas eu profetizo única e exclusivamente se for da vontade do Senhor, né? Porque nem sempre o Senhor deseja que essa pessoa seja curada, seja liberta, né? O próprio Saul foi atormentado ali com a permissão de Deus, né? Paulo tinha enfermidades. Existem estudos teólogos que Paulo era cambota, Paulo era tinha ataques epiléticos. O próprio Paulo pediu: Senhor, tira de mim essa espinha na minha carne. E o Senhor diz: a minha graça te basta. Então muitas vezes existe a permissão de Deus. E quando nós chegamos e declaramos com autoridade e poder sobre aquela permissão de Deus, a palavra nos ensina que nós somos arrogantes, está lá em Deuteronômio capítulo 18, que nós somos presunçosos em declarar, em profetizar segundo a nossa vontade. É um grande erro. Olha o que acontece aqui no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Pedro declarou uma palavra contrária à vontade de Jesus, à vontade de Deus. Jesus declarou que assim seria. Era necessário que Jesus sofresse todas aquelas coisas. E ele disse: é necessário. Mas Pedro deu uma palavra contrária. Nós temos que aprender que a palavra diz que o Senhor cresça e eu diminua. E Pedro queria crescer, arrogante, prepotente. Olha a resposta de Jesus para ele no versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém? Olha que importante. Porque não cogita coisas de Deus, e sim dos homens. Eu quero que as pessoas sejam curadas, eu quero que as pessoas sejam libertas, eu quero que as pessoas possam andar normalmente, tenham condições financeiras. A Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, né? Devemos amar o próximo como a si mesmo, e eu desejo isso para mim, eu desejo para a pessoa. Eu posso declarar na vida de todos, eu desejo que Deus faça isso na sua vida. Mas eu não posso profetizar, porque profetizar, se não for da vontade de Deus, eu estarei fazendo de mim um falso profeta. Porque Jesus disse: o que cogitas é coisas, não é de Deus, mas é de homens. Mas nós devemos aprender na oração de Jesus, na oração do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade aqui na terra, como no céu. A vontade é de Deus. Quando Deus te der a palavra: Eduardo, profetiza cura na vida dessa pessoa, eu posso, eu tenho a liberdade para isso. Mas a palavra mostra ali no livro de Atos, quando Pedro e João encontraram aquele homem na porta do templo, a palavra diz que Pedro, fitando aquele homem, disse: levanta e anda. Porque ele teve o discernimento espiritual. Nós temos que, ao acordar, nos consagrar ao Senhor, pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, os nossos entendimentos, nos revista do seu poder, para que no decorrer do dia nós tenhamos uma visão da vontade de Deus. Se alguém chegar e pedir uma oração, você buscar em Deus a direção para essa oração. Se Deus falar: ministre cura, você ministra, profetiza.
Mas se Deus não falar, você abençoa. Você abençoa. Assim como Jesus ensinou, seja feita a tua vontade. Assim como Pedro fitou, e ali ele declarou: levanta e anda. Assim como Deus falou com o profeta Ezequiel: profetiza sobre esses ossos. Foi Deus que profetizou, que deu a palavra para profetizar. Mas se não der, peça para que Deus faça a vontade dele, aqui na terra como no céu. Ou tenha visão aberta como Pedro teve, para declarar aquele homem que ele levantasse e andasse. Porque se você declarar, se você ordenar, se você profetizar sem a direção de Deus, você se faz um falso profeta. E aí, Jesus diz para você: arreda Satanás. Porque o que cogitas é coisa do homem. Então podemos orar, cura, podemos pedir cura, mas não ordenar, não declarar, a não ser que seja segundo a vontade de Deus, direção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.